Para mim foi também uma grande oportunidade também, porque de dialogar com o João Carrascosa, porque eu acho que vocês perceberam, porque eu tenho trabalhado muito nesse terreno entre o real e a ficção, e apesar de conhecer muito a literatura do João, nunca escrevi. Eu falei para a Maria Rosa, mas eu nunca escrevi nada sobre ele. E ela falou, não tem problema. Então, eu fiquei pensando mesmo, mas há pontes, mas há questões em comum, porque não é porque uma história tenha sido real, que, inclusive, porque isso que você levantou é muito assim, né, nesse romance que eu falei, que, na verdade, eu usei mais como uma desculpa para falar das questões do eu, né? Mas a questão emocional ali é muito forte, né? Muito. E a delicadeza da escrita, misturada também com coisas que não têm nada de delicadas, né? Que são as questões, as impasses da pesquisa dela em torno da história. Mas eu acho que você foi no ponto mesmo, porque eu acho que por trás disso realmente é uma coisa que tem a ver com relação mãe-filha, relação pai-filha. Essas coisas são universais, independem se a história é real, se não é real, se tem um trauma por trás ou não, porque há muito mais coisas que se passam nessa relação de filiação. Na verdade, esse texto sofreu um monte de cortes de última hora, até porque eu não queria que fosse mais longo, mas eu falava um pouco dessa questão da filiação e como isso é uma questão que atravessa as histórias e atravessa a constituição do eu, de milhões de pontos de vista, né? Mas eu não vou me estender e também eu queria deixar para responder. Eu adoro ouvir, O duro é que põe a gente para falar, né? Então, eu estou em total convergência. Obrigado também pela sua pergunta. Nesse sentido, que tá ligado justamente quem somos nós. Está na ordem do humano, né? A gente vem de alguém e às vezes traz alguém também, ou está ligado a outros alguém, né? Então tem a questão dessa filiação. Isso é universal. Isso sempre estará ali. E eu sempre falo, quando eu conto minha experiência de como eu começo a fazer esse tipo de literatura, que é da cidade que eu venho, um lugar pequeno, né? Escravinhos, tal, não acontece nada. Então a primeira coisa que você começa a ver é o outro que está na tua frente, que é o outro dentro de casa. Depois você vai ver o outro lá fora, né? Mas você olha primeiro, como você leu esse trecho, né, de Ana da Aparecida, você olha para o pai, eu, por exemplo, ele é muito parecido comigo, ou eu parecido com ele, né? Cor dos olhos, coisa, mas é outra pessoa. Então a alteridade eu descobri dentro de casa. E fui aos poucos vendo. Então é isso, é o outro, não sou eu, mas tão parecido comigo. E são essas relações que pautam a nossa vida. E aí, quando eu fico falando também, a gente está falando mais, né, de uma literatura mais de afetos, é o que eu acredito, mas sempre lembrando que eu não sou dono dessa literatura, ela não sou, aqui é o meu nicho e só eu faço isso, mas porque o afeto também não pode ser visto também só com o edulcoramento, né? É o afeto porque às vezes a gente precisa do afeto, da doçura, porque a gente está cercado de dor. Mas é um afeto também onde as relações estão partidas, o homem se separa, o filho sofre, existe saudade, existe morte, né? Rupturas. Eu, aliás, fui publicar um livro, entre aspas, sempre falo isso, né? Infanto-juvenil, não queriam publicar, porque morre um personagem. O pai morre no final da história, mas então não morre, as pessoas não morrem, né? Que é o homem que lê as pessoas. O ilustrador depois me contou por que o livro demorou tanto tempo. Porque nenhum ilustrador queria ilustrar o livro. E ele foi quem ilustrou, mas também quando ele chegou ao final da história, ele também não conseguiu fazer a última ilustração. Porque a história vinha num afeto bonito, tal, numa relação, e de repente o pai era um motorista de ônibus, morre num acidente. Mas isso não é relatado na história, como foi, nem nada. Mas sim que acabou. Mas as pessoas não conseguiram ir para frente. Ou seja, quem também faz a literatura, né? Os editores, os ilustradores, aqueles que propõem qual será o público que vai ler a história. E eu fico pensando, tudo isso está na ordem do humano, né? Por que não, né? Se a gente tem que falar da morte, que a gente fale. Mas os afetos, por que a gente tem que negar que eles existem? E por que a gente tem que negar que também só o fato deles existirem não significa que eles só são os nobres? Os afetos estão ali também, né?
E às vezes você falar sobre a violência branca, a violência branda, a violência que é quase que invisível, é tão importante quanto falar sobre aquela que é explícita, né?